Fala, povo de Deus! Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa live, posteriormente a um vídeo, né? Aqui desse perfil. Bom, rapidamente, meu nome, eu tô contando o tempo. Eu vou tentar falar rapidinho sobre esse assunto que é tão importante pra gente, né? Sobre as crenças. Hoje a gente vai falar sobre as nossas crenças ao piano, né? Coisas que nos limitam um pouquinho a conseguir fazer um progresso decente e alcançar alguns objetivos que a gente tem, mas rapidamente aqui. Então, meu nome é Gustavo Pontes, eu sou criador aqui desse perfil Descobrindo um Artista. Meu objetivo aqui é contribuir, mesmo que seja de forma bem singela, dar aí meus 2 centavos para a mudança um pouquinho do ensino do piano no Brasil e, por que não, aqui em Portugal, pensando nisso também. E contribuir um pouquinho para a mudança aí do paradigma paradigma cultural que a gente tem no Brasil, né? Contribuir um pouquinho com a divulgação da arte, do piano, do trabalho de um pianista e da música clássica, tá bom? Então vamos lá. Bom, para quem estiver vendo isso aqui na gravação, eu peço a gentileza de deixar um coraçãozinho ou de deixar um like, né? Que isso ajuda bastante o meu trabalho aqui a criar mais relevância, ao vídeo também a criar mais relevância, fechou? Então vamos lá. Tentando falar aqui de forma bem rápida, eu peço desculpa pelo atraso, eu acho que é um tema muito importante, né? Crenças, eu acho que é um tema muito importante para eu falar de improviso. Então, na hora da live eu decidi anotar aqui alguns pontos, né? Eu peço perdão já da minha falta de exância, como falei isso, da minha falta de hábito mesmo, né? De falar assim em live, tá? Então por isso que eu anotei, eu vou tentar fazer aqui o melhor que eu posso para ajudá-los, tá bom? Então, bom, o tema de hoje é assim, deixa eu anotar aqui. Trabalhando nossas crenças. Vai ser este. Deixa eu fixar o comentário. Prontinho. Então vamos lá. Vou ler aqui os pontos que eu fui anotando, né, e improvisando junto, é claro. Mas justamente a gente vai trabalhar um pouquinho nas nossas crenças aqui ao piano, coisas que nos limitam, tá, a fazer progresso. Então, antes de tudo, a gente tem que entender uma coisa, que acreditando ou não que a gente é capaz de tocar piano, acreditando ou não que a gente pode, acreditando ou não nisso daí, o que vai realmente determinar o nosso resultado, assim, isso não é tão relevante assim para o resultado em si, né? O que determina realmente se a gente vai conseguir ou não tocar piano, fazer o progresso, tudo, tocar, atingir os objetivos que a gente quer, é aquele conjunto de 3 coisas, né? É o nosso talento, nossa facilidade para alguma coisa que a gente tenha, é a nossa paixão, né? O que a gente tem paixão realmente para fazer e as nossas circunstâncias. Então, se a gente vai tocar ou não, é uma equação dessas 3 coisas, tá bom? Então, assim, tá. Dito isso aqui é importante, um pequeno prelúdio aqui é importante, a gente tem que entender se tocar piano, por exemplo, está de fato dentro das nossas possibilidades. E a gente tem que acreditar, de fato, estando nas nossas possibilidades, a gente tem que acreditar que aquilo dali é de fato possível, que a gente de fato pode conseguir aquilo lá. Porque sem acreditar fica extremamente difícil, né? Mesmo que algo esteja nas nossas possibilidades. Então eu vou falar aqui de 3 pequenos pontos. Vou falar de 2 pontos importantes e o terceiro eu quero passar rapidamente aqui um exercício, tá? Já estou falando há 4 minutos, queria terminar em 20 no máximo, tá? Então eu vou passar um pequeno exercício aqui para vocês começarem a avaliar um pouquinho as crenças e dar chaves para começar a mudá-las também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é identificar justamente se essa crença que a gente tem, se esse objetivo que a gente tem condiz com a realidade, né? Então, por exemplo, eu anotei aqui um jogador, por exemplo, um rapaz que quer muito ser jogador de basquete, que acredita ser possível ser jogador profissional de basquete, ok? Que acredita ser possível, mas que tem 1,60 m. Cara, sejamos realistas, ele não vai ser jogador profissional de basquete, ele pode fazer uma coisa parecida, mas jogador profissional, a NBA, essas coisas, ele não vai ser, não é mesmo? Então, assim, mesmo que ele acredite muito, né, eu acredito, eu posso, cara, isso aí é furada, não cai nessa. Então, mesmo que ele acredite, isso aí, acreditando nisso e tendo 1,60 m, ele só vai se frustrar,
não é mesmo? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, tá, esse objetivo e a nossa crença tem que estar alinhado com a realidade, né? Com as reais possibilidades que a gente tem. Primeira coisa, né? Então, tá, rapidamente, como fazer isso? Uma coisa bem simples, assim, a gente vai criando mais clareza, né, se isso é possível realmente ou não, quando a gente conhece a vida de pessoas que realizaram aquilo, né? Então, ou seja tocar piano mesmo, de forma profissional, enfim, como esses grandes que a gente vê aqui, Sim Zimmerman, seja coisas mais simples e mais atingíveis, né? Tipo, por exemplo, estudar no Conservatório de Genebra, por exemplo, né? Estudar na Haute École de Musique de Paris, por exemplo. Isso aí é bem palpável, não é mesmo? Então, assim, a primeira coisa é justamente conhecer, quer estudar, tá? Como é que eu vou saber se é possível ou não realmente? É conhecer pessoas que saíram de circunstâncias parecidas com a tua e que conseguiram atingir tais objetivos. Tá? Seja o objetivo qual for, não estou falando de forma específica aqui, mas focando no piano, né? Enfim, pegar o teu objetivo, o teu sonho aí e conhecer pessoas que já realizaram aquilo. Para saber se é realmente possível ou não. Um jogador de basquete, um cara que sonha e que acredita ser profissional de basquete que tem 1,60 m, falta cair na real, falta conhecer jogadores de basquete profissionais. E ele mesmo vai se dar conta que aquilo não é muito possível para ele, né? E isso aí evita frustração, tá? Então a primeira coisa que eu queria falar é isso, conhecer a vida, né, de pessoas, entrar em contato, se for um objetivo mais próximo, entrar em contato com essas pessoas, tá? Então a primeira coisa. Dois pontos que vem logo depois. Entender que muitas das nossas crenças, essas crenças assim de piano, enfim, focando no piano, essas crenças vêm de experiências que a gente teve, tá? Então, eu anotei aqui justamente um pequeno exemplo, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo que é muito comum aí no Brasil, as pessoas acreditam que não conseguem, que não podem tocar, por exemplo, um estudo de Chopin, né? Perguntar, você acha que você é capaz de fazer isso? Não, eu acredito que eu não sou capaz, eu acho que é muito difícil, eu acredito que é muito difícil, né? É, Caramba, mas aí, por exemplo, quando aluno meu chega com esse tipo de conversa, a primeira coisa que eu pergunto é: caramba, cara, é mesmo? Tá, você sempre acreditou nisso? Sempre, né? Aí a pessoa fala: sim, eu sempre acreditei que é difícil de tocar um estudo de Chopin. Aí eu pergunto: ok, mas sempre, sempre, tipo, sempre mesmo? Aí a pessoa: sim, sempre acreditei. Eu falei: caraca. Mesmo quando você tinha 3 anos de idade, você já acreditava nisso? Aí a pessoa, não, 3 anos é impossível, eu nem sabia que era estudo Chopin. Eu falei, pois é, então antes você não acreditava. Algo aconteceu que você começou a acreditar que estudo Chopin é impossível de tocar, né? Ou é muito difícil de tocar, ou você nunca vai conseguir tocar aqui dali. Então algo aconteceu ali no meio, né? Entre 3 anos e a idade que ele tem hoje, que o fez acreditar nisso, tá? Então, é justamente isso aí, né? A primeira coisinha que a gente tem que levar em consideração. É, tentar entender, assim, justamente quando que a gente começou a acreditar nisso. Tentar ser bem sincero, ok, poxa, eu acredito que tocar estudo de Chopin é muito difícil. Acredito que entrar no Conservatório de Genebra é impossível. Tem muita gente que pensa isso. Ok, mas quando exatamente eu comecei a pensar assim? Eu comecei a acreditar nisso. O que me fez acreditar que era assim? O que te mostrou que era assim? Quem que te disse que era assim? Tá? Uma coisa que eu acho gravíssimo no estudo aí do Brasil, né? Falando para os brasileiros, uma coisa que eu acho gravíssimo é esse meio que primeiro, endeusa quem faz e que assim, parece que é bonito falar que algo é extremamente difícil e impossível. E a gente vê o vídeo, por exemplo, de jovens tocando na Europa e fala, caraca, tipo, oh, como é difícil, nossa, como ele é bom. Cara, peraí, primeira coisa assim, é tomar cuidado com esse meio que a gente tá? Eu posso dar um exemplo meu que quando algum pensamento assim acontece comigo, quando eu penso, por exemplo, puxa, tocar este estudo é muito difícil, eu já mudo na hora, eu penso, não, peraí, não é difícil, é trabalhoso. Trabalhoso é o quê? Significa que eu tenho que estudar muito, que trabalhar muito até conseguir atingir aquilo. Isso já muda completamente lá dentro da nossa cabecinha, né? Então assim, pensou que é difícil? Não, peraí, difícil não, trabalhoso, se estiver dentro da realidade, tá? Se estiver dentro ali, se você percebeu que pessoas parecidas contigo, tudo, você conhece vida de pessoas que fazem aquilo, a partir do momento que você começa a pensar que é trabalhoso, tá bom? Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer aqui para você. 10 minutos, eu vou conseguir terminar em 20. Então, vamos lá, este é o segundo ponto. Então, beleza. Coisa a se perguntar, tá? Neste ponto específico, justamente,
as crenças com relação com as nossas experiências. Eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso daqui na segunda-feira, tá? Na live de segunda-feira eu vou passar um exercício também para a gente conseguir identificar as experiências que a gente teve e planejar experiências que nos farão acreditar de forma diferente depois. Enfim, segunda-feira a gente aprofunda um pouquinho nisso, tá? Mas perguntinhas já rápidas. Primeiro, identificar que você não sempre acreditou nisso. Algo te fez acreditar nisso. Então, assim, perguntinhas. O que você ouviu? Quem te disse isso, né? Isso que você acredita, por exemplo. Enfim, quem te disse isso? O que te fez acreditar nisso? Que experiência você teve que te fez acreditar nisso daí? Tá bom? Quais experiências justamente, tipo, sei lá, eu acredito que eu não sou capaz de tocar em público. Ok, onde que isso aí começou? Que experiência você passou? Quando você entrou em público? É tentar lembrar direitinho quando que essa crença começou, tá bom? E também, é claro, né? O que você fez ou faz ainda que vai contra este objetivo? Por exemplo, a gente sabe que para tocar estudo de Chopin a gente precisa estudar sempre, todos os dias. Se eu não estudo sempre, todos os dias, de forma inteligente, cara, é claro que eu vou ficar frustrado, é claro que eu vou começar a acreditar que eu não sou capaz, mas então que eu tô fazendo que vai contra esse objetivo, que reforça essa crença que eu tenho, tá bom? Então, esse é o segundo ponto, né? Crença e experiência. Começar a experienciar coisas novas para te fazer acreditar naquilo. A gente vai aprofundar isso na segunda-feira. Mas, tá, beleza. É agora um pequeno exercício para a gente trabalhar, para a gente começar a trabalhar e aprofundar aqui nessas nossas crenças, tá? Primeira coisa que eu anotei aqui. Eu anotei muito rapidamente, então tá meio bagunçado, por isso que eu tô, né, um pouco perdido, mas vamos lá. Bom, primeiro, eu queria, assim, como é um exercício, quem estiver vendo aqui, se quiser pegar um papel para anotar, ou quem estiver vendo pela gravação pode ir dando pauses também, ok? Para ir anotando, para ir escrevendo isso daqui, o exercício que eu vou passar aqui agora, mas primeira coisa, não fica com um objetivo muito solto. Pega um objetivo qualquer que você tenha, por exemplo, se você pensa, eu quero tocar bem piano. Cara, isso é muito solto, isso é muito vago, tá? Então, assim, pensa, eu quero tocar, sei lá, um estudo de Chopin, opus 10, número 4, no andamento que é pedido na partitura, por exemplo, né, no andamento que tem tal gravação. Isso aí já é um pouco mais concreto. Ou, por exemplo, eu quero entrar na Haute École, no Conservatório de Genebra. Isso aí já é algo bem concreto, né? Ou eu quero fazer tal competição. Pensa num objetivo bem concreto, né? Palpável e anota, tá bom? Então, primeira coisa, eu te peço para fazer isso. Lembrando que, ok, eu quero tocar tal peça, Opus 10 número 4 no andamento 140, sei lá, né? A C mínima. Ok, botou isso aí como objetivo, aí pensa, peraí que meu celular, cara, meu celular que eu falo, ele vai captando e vai, enfim, vai me mostrando páginas aleatórias. Tá. Então a primeira coisa é isso. Pensa, por exemplo, ok, o que a gente vai trabalhar agora, por exemplo, tá, o que a gente vai trabalhar agora, as nossas crenças, acreditar de forma correta, né? Acreditar que a gente é capaz ou acreditar em alguma coisa, na verdade vai ser um facilitador. A nossa crença, tipo, tem um campo gravitacional, tá bom? Uma crença nossa tem um campo, pronto, é como se tivesse um campo gravitacional que vai te levar para aquele resultado. Então, por mais que esteja, por exemplo, tocar o Opus 10 número 4, por mais que esteja nas tuas possibilidades, se você não acredita naquilo, essa crença vai te puxar, por mais que você trabalhe, por mais que você estude, isso vai te puxar para aquele resultado que você acredita, tá? Não significa necessariamente que você não vai conseguir, mas se você acredita que não consegue, é que dali tem uma força gravitacional gigante, tá? Então, assim, essa é a ideia das crenças aqui que eu estou trazendo, tá? Então, vamos lá. Para o nosso exercício. São 7 perguntinhas, tá? Que eu queria, assim, depois eu vou fazer uma pequena consideração final. 7 perguntinhas que eu queria que vocês pensassem assim. Primeiro, anotou o exercício, anotou o objetivo que você tem, né? Então, assim, vai ser assim, 7 perguntinhas. Você vai anotar aí de 0 a 10, tá? Você vai responder essa perguntinha de 0 a 10, sendo que 0 é você não acredita nem um pouco, 0 mesmo, você não acredita, e 10, você acredita realmente naquilo, tá? Então, 0 a 10, você vai anotando. Você pode botar aí
São 7 perguntas, então você pode botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ao lado você anota a tua resposta, tá? Então vamos lá. Rapidamente, tenho mais 5 minutos. Eu vou tentar. Vamos lá. Primeira pergunta. De 0 a 10, quanto que você acredita que você merece atingir este objetivo? Você merece atingir, tipo, que você merece tocar o Opus 10 número 4 a 160 no metrônomo, ou que você merece, quanto que você acredita que você merece entrar no Conservatório de Genebra. Enfim, o objetivo que você anotou, tá? Então, de 0 a 10, quanto que você acredita que você merece? Segunda perguntinha. De 0 a 10, quanto acredita que tem as capacidades necessárias para atingir esse teu objetivo? Então, as capacidades necessárias para atingir esse teu objetivo. Vai ter uma pequena consideração final, eu vou explicar uma coisinha depois. Tá? Pergunta 3. De 0 a 10, quanto que você acredita que é possível atingir este teu objetivo? Possível. Então, de 0 a 10, quanto que você acredita que é possível atingir este objetivo? Pergunta 4. De 0 a 10, quanto que você acredita que esse teu objetivo está claro na tua mente? Posso dar um exemplo? Por exemplo, entrar no Conservatório de Genebra, né? Bom, você pode acreditar... Não, acredito que está super claro. Quero entrar no Conservatório de Genebra. Ok. Mas aí você começa a pesquisar um pouquinho, né? A gente volta um pouquinho pro começo. Ok, eu não conheço ninguém, eu não sei qual é o nível do conservatório, eu não sei, assim, o repertório de entrada, né? Eu não sei os professores, então, assim, não tá tão claro assim, né? Então, assim, primeiro pesquisa sobre o teu objetivo e depois responde, né? Então, de 0 a 10, quanto que você acredita que essa meta tá clara na tua mente, tá? Pergunta 5. De 0 a 10, o quanto que você realmente quer atingir este objetivo? De 0 a 10. Quanto que você realmente quer? Quanto que você realmente deseja atingir esse objetivo que você anotou? Pergunta 6. De 0 a 10. Quanto que você acha, quanto que você acredita que esse teu objetivo vale a pena? Será que vale mesmo a pena? Quanto que você acredita que vale a pena isso daí? Pergunta 7 e última. De 0 a 10, super importante, hein? De 0 a 10, quanto que você acredita que esse teu objetivo é harmonioso com outras áreas da tua vida? Por exemplo, sei lá, voltando pro exemplo que eu botei, entrar no Conservatório de Genebra. Você tem, sei lá, você tem um irmão que tem um problema, que é autista, a tua mãe que é solteira, que trabalha o dia inteiro e você que cuida do teu irmão. Cara, será que esse objetivo de sair do país é harmonioso com o teu contexto? Não é mesmo? Então, assim, eu exagerei um pouco, mas né, que é você que cuida do teu irmão, por exemplo. Coisas assim, tá? Então, de 0 a 10, quanto você acredita que é harmonioso? Tipo, em relação a dinheiro, financeiro, em relação a tua estrutura de trabalho mesmo, se for tocar, não sei o quê, fazer gravações, enfim. Tá? Então, harmonioso com o teu contexto, com as suas circunstâncias. Tá? Então, são essas 7 perguntinhas. Tá bom? Então, 2 pequenas considerações finais para terminar sobre esse exercício aqui. Então, eu vou só reler os pontos, tá? Pra gente fazer a consideração final. Então, a primeira, quanto que você merece, que você acredita que você merece. Segunda, quanto que você acredita que você tem as capacidades necessárias para atingir. Terceira, quanto que você acredita que é possível. Quarta, quanto que você acredita que essa meta está clara na tua mente. 5, quanto que você realmente quer atingir isso. 6, quanto que você acredita que esse objetivo vale a pena. E 7, quanto que você acredita que esse teu objetivo está harmonioso com outras áreas da tua vida, nas suas circunstâncias aí, tá? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, primeira consideração isso aqui é um exercício que eu aprendi de uma super coach, enfim, na verdade são 2, né? É um amigo meu, que hoje é um grande amigo meu, que são meus professores aqui, né? Que foram meus professores de coaching PNL, enfim, e eu aprendi com eles, né? O Arthur Silva e uma super conhecida, super coach portuguesa, brasileiro-portuguesa,
que é a Cris Carvalho. Eu aprendi com eles, né? E eles nos ensinam isso aqui. Eles falaram lá que, ok, se tivesse tudo 10 nessas respostas, o teu objetivo nem seria mais um objetivo, porque já teria se concretizado, tá? Palavras deles. Então, assim, se tivesse tudo 10, a analisar. Você olha aí e você fala, caramba, é mesmo, né? Se tivesse tudo 10 nessas perguntas que o Gustavo fez, eu já teria feito isso daqui. Então, algo, se eu não atingir ainda, porque algo ali precisa ser trabalhado, né? Então, por exemplo, pegar só um exemplo, justamente, a segunda consideração, para terminar, eu queria assim que vocês, para quem estiver fazendo isso aqui, eu queria assim que vocês montassem pegassem pequenos pontos aí, por exemplo, você anotou quanto que você acredita que você merece atingir esse objetivo. Sei lá, você anotou 7. Ok, olha só, de 7 a 10 tem 3 pontos aí, não é mesmo? Então, assim, caramba, pensando que, ok, o que eu posso fazer para eu acreditar que eu mereço de fato isso tudo aqui? Né? Então, por exemplo, tocar um estudo de Chopin, né? Por exemplo, ok, poxa, eu sinto que eu não mereço muito. Por quê? Eu não estudo todos os dias, estudo de forma desconcentrada, estudo olhando o celular, né? Estudo com barulho. Então, assim, caramba, pra eu sentir que eu mereço realmente, para que essa resposta seja 10, eu preciso mudar isso, 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 e fazer isso, isso, isso. Tá? Então, em todos esses pontos, dá para pegar isso. Por exemplo, sei lá, pergunta 4. De 0 a 10, quanto você acredita que a meta tá clara? Caramba, eu botei, porra, eu tenho um objetivo, mas, cara, não faço a mínima ideia do que tem que fazer, não tá nem um pouco claro. Ok, então, para você realmente ter essa meta clara, o que você precisa fazer? Pesquisar sobre esse seu objetivo, né? Então, assim, pequenos pontos onde não está 10, pegar pequenos pontos ali e ir anotando o que você tem que fazer, o que você tem que experienciar, o que você tem que viver ali, que fazer, que ouvir talvez, enfim. Onde que são as pessoas que podem te falar tais coisas para você começar de fato a acreditar naquilo. Então, assim, anotar, marcar pequenos pontos, e isso aí vai te dar clareza e plano de ação também para você começar a mudar aquilo, para você conseguir atingir esse objetivo que você tem ao piano, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, tá? Isso aí que eu queria trazer para vocês hoje. Na segunda-feira, eu vou trazer um exercício bem mais completinho, mas um pouco mais longo, enfim, mas é por isso que a gente tem que fazer apenas ele, mas um exercício que vai dar bastante clareza, inclusive no plano de ação para vocês, pra gente, enfim, porque eu tô nessa daqui também, querendo ou não, né? Então, assim, pra gente montar um plano de ação pra gente de fato conseguir tocar do jeito que a gente sonha, tá bom? Então é isso aí, pessoal. É isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Lembrando aqui, meu nome é Gustavo Pontes, tá? Eu sou criador desse perfil aqui e meu objetivo é justamente trazer uma pedagogia boa e gostosa e realista e baseada num amor e na verdade aí, tá bom? No Brasil, pro Brasil. Uma coisa que é tão judiada e contribui um pouquinho nessa mudança do paradigma cultural que a gente tem no Brasil, que tá tão judiado, né? Então, assim, esses são meus pequenos 2 centavos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Falou. Fui.